da Polícia Militar, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui a professora Lucilene de Língua Portuguesa, dando continuidade aos nossos descritores. E eu peço, que vocês possam estar acompanhando com o material de vocês, com o caderno, todas aquelas outras aulas que nós já trabalhamos, para que nós possamos dar continuidade aos nossos descritores. Sextos e sétimos anos, estudando os descritores, nós temos aqui, como já foi mencionado na aula anterior, os nossos 6 tópicos dos nossos descritores de língua portuguesa do 5º ano. Nós temos o primeiro, que é procedimento de leitura, que é o descritor 1, 3, D4, D6 e D11. Este que está de vermelho foi o que a gente já trabalhou na aula anteriormente. E o que está de azul, D4, D6 e D11, é o que vai ser trabalhado nessa aula de hoje. Nós temos também o tópico número 2, implicações do suporte do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto, que é o descritor D5 e D19, que vai ser na próxima aula. Nós temos relações, relação entre textos, descritor D15. 4, coerência e coesão no processamento do texto, D2, D7, D8 e D12. O 5º tópico, relações entre recursos expressivos e efeito de sentido, D13 e D14. E o último, variação linguística, D10. Então, todos esses já foi mencionado, já foi apresentado para vocês, nas aulas anteriormente. E hoje nós vamos estar trabalhando o D4, D6 e o D11. Procedimento de leitura, tópico 1, que nós vamos estar trabalhando primeiro o descritor número 4, que ele diz: inferir uma informação implícita em um texto. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade de reconhecer uma ideia implícita no texto, seja por meio da identificação dos sentimentos que dominam as ações externas das personagens em nível mais básico, seja com base na identificação do gênero textual e na transposição do que seja real para o imaginário, na medida que vai atribuindo sentido ao que está enunciado no texto. Vai deduzindo o que lhe foi solicitado. Então, aqui nesse descritor, é uma informação implícita, que ela não vai estar escrita, mas através de deduções você vai conseguir chegar na alternativa correta. Texto número 1, nós temos aqui o nosso primeiro texto para estar trabalhando, o nosso descritor número 4. Nós temos Viva o Povo Brasileiro e o texto diz: o país tem fama de não cuidar da ecologia, vide as queimadas na Amazônia. Além disso, em reciclagem de vidros, o Brasil foi reprovado no ranking do Instituto do World Watch. Assim, parece soar estranho o país bater o recorde mundial em reciclagem de latas. De cada 100 latinhas de bebida, 65 voltam para a indústria. É que há 125 mil brasileiros suando na coleta de latas usadas. Esse exército de subempregados embolsou 80 milhões de dólares em 1998. Nosso primeiro texto, nós temos aqui o nosso enunciado. O sucesso na reciclagem de latas tem como causa. Qual é a causa do sucesso dessa reciclagem de latas? Nós temos aqui o texto e o enunciado. Nós vamos ver, tentar encontrar a resposta certa. O sucesso na reciclagem de latas tem como causa. Então, aqui está falando de algo positivo, o sucesso. Letra A reciclagem nacional de vidros. B, o problema das queimadas na Amazônia. Letra C, o trabalho das pessoas subempregadas. Ou D, o investimento em moedas estrangeiras. Então, aqui está falando do sucesso. Vamos voltar lá no texto? A letra A diz a reciclagem de vidros. Aqui no texto diz: além disso, em reciclagem de vidros, o Brasil foi reprovado. Então, já temos uma dica. Aqui está falando de sucesso e aqui diz sobre reprovado. Então, nós já sabemos que a resposta é errada, não está correta. Então diz, além disso, em reciclagem de vidros, o Brasil foi reprovado no ranking do Instituto World Watch.
Então, o que quer dizer? Essa já está eliminada, não é essa, que diz de sucesso. B, o problema das queimadas na Amazônia. Problema, né? Já diz problema, problema não é sucesso. Vamos lá, onde diz: o país tem fama de não cuidar da ecologia. Vide as queimadas na Amazônia. Também negativa. Nós temos a letra C, o trabalho das pessoas subempregadas. E aí? É a verdadeira, né? Nós temos, esse exército de subempregados embolsou 80 milhões de dólares em 1998, ou seja, positivo, sucesso, não é isso? Então, nós temos aqui a explicação do gabarito. Este item avalia a habilidade de inferir informações implícitas no texto, ou seja, informações que não se encontram claramente na base textual. Porém, pode ser percebidas pela construção de inferência do leitor em relação ao texto. Logo, observamos que as alternativas A, B e D não são corretas, pois o sucesso da reciclagem de latas tem como causa o trabalho das pessoas subempregadas, dando como gabarito a alternativa letra C. Letra C, alternativa correta. Texto número 2, ainda trabalhando o descritor 4. Leia e responda a questão a seguir. Então, nós temos aqui um texto. Professora, esse texto, eu só estou vendo uma imagem? Então, esse texto é um texto não verbal, né? Nós temos a imagem. O que nós podemos observar nessa imagem? Nós estamos vendo, né, um senhor com uma motosserra, uma serra elétrica. Observamos também, né, o céu, as nuvens, o sol. Observamos aqui a árvore, né, sendo cortada. E aqui como se fosse o planeta Terra agarrado na árvore, como se estivesse pedindo socorro, né? Essa é a leitura que nós podemos fazer dessa imagem, desse texto. Vamos pronunciar. De acordo com esse texto, de acordo com ele, a árvore é muito fraca. Letra B, a serra elétrica é pesada? Letra C, o desmatamento está colocando o planeta em risco? Ou letra D, o homem está trabalhando sob condições perigosas? Vamos lá? Vamos analisar, gente? A árvore é muito fraca. E aí, será que a árvore é fraca? Não. Ela está sendo cortada, né? Mas aqui nada nos leva a deduzir que ela é uma árvore fraca. A serra elétrica é pesada? Também não. Não podemos concluir que a serra ela é pesada. O desmatamento está colocando o planeta Terra em risco? Aí sim, né? Nós podemos observar, né, como se fosse aqui pedindo socorro, né? O mundo pedindo socorro através de quê? Desmatamento. Resposta certa, o desmatamento está colocando o planeta em risco. O homem está trabalhando sob condições perigosas? Também é negativa, né? Vamos lá para a explicação do gabarito. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade de reconhecer uma ideia implícita no texto, através de interpretações e deduções. Então, esse descritor, a gente vai estar trabalhando muito a questão da dedução, né? Do observar, do ver a imagem, do tentar, né, descrever o que nela contém. Podemos observar que as alternativas A e B são incorretas, pois nada nos leva a deduzir que a árvore está fraca e nem que a serra elétrica é pesada. Assim sendo, ficamos entre as alternativas C e D, que são as duas mais verdadeiras. A alternativa C tem uma dedução bem positiva, que é, né, como se o mundo estivesse pendurado na árvore pedindo socorro. Entendemos que essa característica nos leva à resposta correta. O desmatamento está colocando o nosso planeta em risco. Gabarito letra C. Letra C. Muito bem. Agora a gente vai estar trabalhando o descritor, né, o D6, que também faz parte do tópico 1, procedimentos da leitura. E ele diz, identificar o tema de um texto. Nós vamos agora aprender a identificar o tema do texto. Lembrando, pessoal, que o tema não quer dizer que o tema seja o título. Título é uma coisa e tema é outra, né? Vamos lá. A habilidade que pode ser avaliada por meio desse descritor refere-se ao reconhecimento do assunto principal do texto,
ou seja, identificar o que trata o texto. Para identificar o tema, é necessário que ele relacione as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto para a qual é solicitado, de forma direta. Vamos lá para o nosso texto? Texto número 3. Nós temos aqui, um folheto e ele diz: o vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se, lave as mãos frequentemente. Nós temos aqui um folheto. Aí nós temos, qual é o assunto abordado nesse texto? A ação do vírus da gripe. B, a prevenção contra o vírus da gripe. C, a vacinação contra a gripe. Ou D, a venda de remédios sem a prescrição médica. A, B, C ou D? Vamos voltar lá? Voltando no texto. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se, lave as mãos frequentemente. Do que trata esse texto? E aí, encontrou a resposta certa? Qual é? Nós temos aqui, a resposta certa. Qual é, pessoal? A prevenção contra o vírus da gripe. Essa é a resposta correta. Vamos para a explicação do gabarito. A habilidade que pode ser avaliada por meio desse descritor refere-se ao reconhecimento do assunto principal do texto, ou seja, identificar do que trata o texto. Já na primeira leitura do enunciado, podemos observar que as alternativas C e D são incorretas. Por que elas são incorretas? Pois nada diz a respeito de vacinação ou venda de remédios no folheto. Aqui nada diz sobre vacinação e nem sobre venda de remédios. Já podemos observar isso. Então, por isso, essas duas questões alternativas já são negativas, letra C e D. Aí nós vemos, ficamos entre as alternativas A e B. Logo, identificamos a alternativa B como correta. Veja no texto com tamanho maior, previna-se. Ou seja, um folheto informativo com o principal assunto, prevenção contra o vírus da gripe. Gabarito letra B. Viu como é fácil? Nós temos aqui o texto número 4, ainda trabalhando o descritor D6. As Amazônias. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim, mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desagando no Amazonas. É água que não acaba mais. Então nós temos o texto. E aqui nós temos o enunciado do descritor 6. O texto trata. De que trata esse texto? Letra A, da importância econômica do rio Amazonas. Letra B, das características da região amazônica. Letra C, de um roteiro turístico da região do Amazonas. Ou letra D, do levantamento da vegetação amazônica. Letra A, B, C ou D. Você já conseguiu identificar qual letra? B. O texto, gente, ele fala das características, das características da Amazônia. Vamos lá? Aqui nós temos a explicação do gabarito. Mas, professora, se é a letra B, por que as demais não são verdadeiras? Vamos lá. Este descritor consiste em reconhecer a ideia principal do texto, o tema, com base em determinadas hipóteses ou pressupostos. Sendo assim, para identificar o tema, é necessário que relacione as diferentes informações para construir o verdadeiro sentido. É notório que as alternativas C e D são negativas, pois o texto não relata sobre roteiro turístico ou levantamento da vegetação da região.
Ficamos apenas entre as duas alternativas, A e D. Logo, pode-se chegar à conclusão de que a alternativa D é o gabarito, pois fala constantemente, o texto fala constantemente das características da região, sendo assim o tema do texto. Então, o tema do texto é as características, né, da região amazônica. O texto trata, né, das características da região amazônica. Nós temos aqui o último descritor trabalhado hoje, que é o D11, ainda do procedimento de leitura. Esse é o último descritor, tá? E ele diz, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Então, esse descritor, ele pode-se avaliar a habilidade de identificar no texto um fato relatado e diferenciá-lo do comentário que o autor, ou o narrador, ou o personagem fazem sobre esse fato. Então, esse D11, esse descritor 11, ele vai distinguir o fato, né, da opinião. E aí, fato e opinião. Pessoal, o fato é aquilo que pode ser comprovado através de números, né, através de pesquisas. E o comentário, a opinião, é a minha opinião, a sua opinião, a opinião do autor. Então, o fato é tudo aquilo que consegue se comprovar através de pesquisas, de números, né, de tabelas. E a opinião é a minha opinião, é a sua opinião em cima daquele fato, certo? Aí nós temos o primeiro enunciado do descritor 11. A frase do texto que contém uma opinião é... Qual é a frase, né, do texto que tem uma opinião? Cobre mais da metade do território brasileiro. A. É mata contínua, cortado pelo Amazonas. Letra B. Maior floresta tropical do mundo. Letra C. E a última, não cansa de admirar as belezas da maior floresta. Qual desses trechos aqui nós temos uma opinião do autor? Que não seja um fato, e sim seja somente a opinião dele. A letra D, né? Que diz, não cansa de admirar as belezas da maior floresta. Essa é a opinião do autor no texto. Vamos lá para a explicação do gabarito. Nós temos o texto. Esse item avalia a habilidade de distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. As alternativas A, B e C são negativas, pois elas são acontecimentos que podem ser comprovados, ou seja, são fatos, né? Portanto, a alternativa D é uma opinião, visão particular do autor acerca do fato. Gabarito, letra D. Texto número 5, nós temos, né, uma imagem bem forte e nós temos o título Crianças no Lixo. O texto diz: grande parte das crianças em idade escolar, cerca de 30%, nunca foi à escola. O lixo é sua sala de aula, seu parque de diversões, sua alimentação e sua fonte de renda. Ganha de R$ 1 a R$ 6 por dia. Mas o trabalho que fazem é fundamental para aumentar a renda de suas famílias. Vivem em condições de pobreza absoluta. Realizam um trabalho cruel. São crianças no lixo. Uma situação dramática e comum no Brasil. Então, nós temos aí o nosso texto, número 5. E o enunciado diz, nesse texto, há uma opinião do autor, né? Há uma opinião onde? Qual desses trechos? A. Cerca de 30% nunca foi à escola. B. Ganham de R$ 1 a R$ 6 por dia. C. São crianças no lixo. Ou D. Uma situação dramática e comum no Brasil. Muito fácil, né, pessoal? Essa tá bem... Nós podemos observar que a opinião do autor é a letra D. Uma situação dramática e comum no Brasil. Né? As demais nós temos números que podem ser comprovados, então são fatos. E somente a letra C, a letra D, perdão, que é a correta. Vamos lá para a explicação do gabarito? Esse item avalia a habilidade de distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. As alternativas A e B são negativas, pois são porcentagens de pesquisas. A alternativa C também não é a resposta correta, pois não é uma opinião do autor. Portanto, se você consegue distinguir o que são afirmações baseadas em valores, que são as opiniões, e as afirmações baseadas em evidências, que são os fatos, presentes no texto, compreendeu que o narrador revela uma opinião no trecho, uma situação dramática e comum no Brasil. Essa é a opinião do autor no
Gabarito, letra D. Bom, as atividades, né, as explicações sobre os descritores que eu trouxe para vocês foram esses hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né, tenham gostado dos nossos textos. E aqui eu trouxe para vocês uma frase para ficar aí durante a semana para vocês, que diz: todos os dias faça algo que eu deixe mais próximo de um futuro melhor. Então o futuro depende de cada um de nós. Basta, né, que a gente corra atrás, que a gente conquiste. Então que cada um possa, né, pegar essa frase para si e, né, basear-se nela. Porque todos os dias, né, somos nós mesmos, né, que devemos correr atrás dos nossos objetivos. Nós temos aqui as referências da aula de hoje. E eu trouxe para vocês nosso momento Cantinho da Saudade, onde tem algumas fotos para relembrar as nossas aulas, né, festa na escola, apresentação, né, de dança. Nós temos aqui o aluno fiscal, né? Eu fui surpreendida na sala de aula com esse aluno fiscal, com essa criatividade, alguns trabalhos apresentados. E é isso, meus amados. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça, né, de dar seu like, de fazer seu comentário, de responder a atividade que vai estar, né, aí na descrição do vídeo. E é isso. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Um beijo e até semana que vem.